A jornada desse tigre foi extraordinária por sua extensão, cerca de 300 quilômetros, tornando-se uma das maiores caminhadas já registradas de um tigre. Ele atravessou paisagens vastas e desafiadoras, movendo-se de florestas densas para áreas dominadas pela presença humana. Mas o que guiava seus passos? Era apenas instinto ou havia algo mais profundo, um chamado primal de territórios outrora compartilhados por tigres e leões? Ao longo do caminho, ele seguiu os rios e os vales, caçando javalis e nilgai, o majestoso antílope asiático. Sua sobrevivência dependia de sua habilidade de se adaptar, movendo-se na calada da noite e encontrando abrigo em coberturas densas durante o dia. O tigre, como símbolo cultural, sempre foi visto como a personificação de força e determinação, atributos que ele demonstrava a cada passo de sua jornada. A conexão com Gujarat e o Parque Nacional Gir. Eventualmente, ele alcançou Gujarat, um estado onde tigres haviam desaparecido há quase 3 décadas. Gujarat, famoso por abrigar o último refúgio dos leões asiáticos no Parque Nacional Gir, tornava-se o palco de um encontro que muitos jamais imaginaram. O tigre cruzava terras marcadas pelo domínio dos leões, criaturas que há muito haviam se estabelecido como os soberanos daquela região. Aqui, a história assume um tom quase mítico. Leões e tigres, duas das criaturas mais poderosas do reino animal, sempre foram envoltas em simbologia e lendas. O leão, frequentemente associado à realeza e à coragem, é conhecido como o Rei das Feras. Sua juba dourada e sua presença imponente evocam autoridade e domínio. Já o tigre, com suas listras enigmáticas e olhar penetrante, simboliza a força selvagem, a independência e o mistério. Essa simbologia ressoava na jornada do tigre, que agora adentrava o território dos leões asiáticos. O Parque Nacional Gir, com suas florestas de teca, figueiras de bengala e amplas áreas de pastagens, parecia um cenário ideal para o encontro de duas forças da natureza. Contudo, Gir também era o lar de uma população de leões que, em coalizões ou bandos, poderiam representar uma ameaça intransponível para um predador solitário como o tigre. Para entender a magnitude desse evento, é necessário revisitar a história. Tigres e leões coexistiram na Índia até o final dos anos 1800, ocupando diferentes nichos ecológicos, mas dividindo vastos territórios. A caça desenfreada e a perda de habitat, porém, empurraram essas espécies para a beira da extinção em muitas áreas, resultando em suas trajetórias divergentes. O tigre de Ratapani, ao alcançar Gujarat, parecia estar recriando um fragmento perdido dessa coexistência. Sua presença provocou uma onda de especulação e emoção entre conservacionistas e especialistas em vida selvagem. O que aconteceria se ele continuasse sua jornada até Gir? Como reagiriam os leões ao verem um competidor tão formidável em suas terras? Mas essa não era uma simples disputa territorial. A jornada do tigre também representava um símbolo poderoso, uma lembrança de que, apesar das adversidades impostas pelos humanos, a natureza ainda buscava maneiras de se reconectar. No imaginário cultural indiano, tigres e leões têm significados distintos, mas complementares. O leão é frequentemente associado ao deus Narasimha, uma das encarnações de Vishnu, simbolizando proteção e poder divino. Já o tigre é sagrado para a deusa Durga, que o monta em batalhas épicas contra o mal, representando a ferocidade e a vitória contra as adversidades. A presença de um tigre em Gujarat era mais do que um evento ecológico, era um acontecimento cultural e espiritual. Ele carregava consigo não apenas a força de sua espécie, mas também o peso das histórias e mitos que conectavam essas duas feras às raízes da Índia. Um confronto entre esses dois reis dos predadores seria mais do que uma luta física. Seria um embate simbólico entre dois arquétipos profundamente enraizados na cultura humana. O leão. Tradicionalmente, o leão representa autoridade, realeza e proteção. Em várias culturas, ele é considerado um guardião sagrado e um símbolo da ordem divina. Por outro lado, o tigre é frequentemente associado à força bruta, ao caos e à imprevisibilidade. Ele representa o desafio ao status quo, uma força que pode alterar o equilíbrio estabelecido.
Na Índia, onde ambos os animais são reverenciados, esse confronto hipotético simbolizaria a tensão entre tradição e mudança, estabilidade e desafio, ordem e força primordial. As florestas densas de Gir seriam um cenário decisivo nesse confronto. O leão asiático, adaptado a patrulhar áreas semi-abertas, possui uma visão mais territorial e social. Ele protegeria seu espaço com determinação, utilizando seu rugido poderoso para afastar intrusos. O tigre, em contrapartida, é um mestre do furtivo, utilizando o ambiente a seu favor. Árvores, vegetação densa e a capacidade de se camuflar em silêncio dariam ao tigre uma vantagem estratégica. Ele poderia escolher cuidadosamente quando e onde atacar, caso fosse pressionado a lutar. Em termos de confronto físico, o tigre geralmente tem a vantagem de tamanho e força bruta, sendo também mais atlético, melhor saltador mesmo geralmente sendo um pouco mais pesado. Mas os leões possuem uma vantagem que os torna formidáveis: as coalizões. Machos podem formar grupos para patrulhar territórios, o que significa que o tigre, mesmo sendo mais forte individualmente, poderia se encontrar em desvantagem caso enfrentasse múltiplos adversários. Dependendo das circunstâncias, as próprias leoas poderiam ser um grande problema. Em um cenário de coalizão, os leões poderiam cercar e atacar o tigre em coordenação, utilizando suas táticas sociais para superar o rival. Por outro lado, se o confronto fosse entre um único leão e o tigre, a batalha dependeria de fatores como velocidade, resistência e, acima de tudo, o elemento surpresa. Ainda assim, segundo a zoóloga Tara Piri, especialista em grandes felinos da Universidade de Reading, no Reino Unido, tudo depende da presa. Se houver presas suficientes, eles devem conseguir coexistir, mesmo que compartilhem uma área relativamente pequena. Se por um acaso leões e tigres coexistissem no mesmo território, a competição por recursos como presas, água e abrigo poderia gerar conflitos. Ambos os animais são predadores de topo em seus respectivos ecossistemas, o que significa que sua presença teria um grande impacto nas populações de outras espécies. Leões, com suas estratégias de caça em grupo, competiriam com tigres que caçam sozinhos, mas são conhecidos por sua habilidade de derrubar presas grandes e rápidas. Tigres, com seu tamanho e força superior, poderiam intimidar os leões, mas a força coletiva de uma coalizão de leões tornaria a competição mais favorável ao bando. Se esses dois predadores estivessem no mesmo ecossistema, poderia haver um grande impacto na fauna local. Ambos os animais poderiam alterar as populações de suas presas e até mesmo forçar o deslocamento de outras espécies de predadores menores, como hienas e leopardos, que poderiam competir por alimentos. Além disso, a presença de leões poderia afetar a distribuição do tigre, já que os leões formam grupos que poderiam dominar grandes territórios e repelir tigres solitários. Se os tigres estivessem em desvantagem, poderiam migrar para regiões mais isoladas, enquanto os leões se manteriam como os predadores dominantes nas áreas abertas. Em um mundo onde tanto leões quanto tigres estão ameaçados pela extinção, a batalha por sua sobrevivência não é apenas sobre uma luta física, mas também sobre encontrar um equilíbrio entre o progresso humano e a preservação da natureza. O futuro dessas espécies não está apenas nas mãos dos cientistas, mas na nossa capacidade de compreender a importância do equilíbrio ecológico e de agir para proteger as maravilhas naturais do nosso planeta. Conclusão: a força do leão e do tigre, como metáforas de nosso tempo. Mas então, o que aconteceu com nosso jovem tigre aventureiro? Ele realmente se colocou à prova contra leões? A resposta é não. Ele infelizmente morreu de fome por um último esforço já enfraquecido de tentar capturar uma vaca. Depois de uma longa viagem, ele se aventurou muito próximo às atividades humanas e longe de presas naturais, e teve este triste fim. Embora nunca tenhamos testemunhado um embate direto entre leões e tigres na natureza, a ideia de uma interação entre essas duas figuras poderosas continua a ser uma poderosa metáfora para a nossa própria luta por equilíbrio, poder e sobrevivência. A conservação dessas espécies, assim como a busca pela harmonia em um mundo cada vez mais dividido, exige a união de esforços globais e o respeito pela biodiversidade.
A convivência de leões e tigres, embora improvável, nos lembra que, em muitos aspectos, a verdadeira força não reside no confronto, mas na compreensão e no respeito pelas forças que moldam nosso mundo natural. E você, o que acha que aconteceria se uma população de tigres e leões de repente se encontrassem? Deixe sua opinião nos comentários, sugestões e outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal. Um abraço e até a próxima!